Capítulo Caitlin. Caitlin nunca gostara daquele bosque sagrado. Nascera entre os Tully, em Corre Hill, mas ao sul, nas margens do ramo vermelho do tridente. O bosque sagrado que havia ali era um jardim, luminoso e arejado, onde grandes árvores de pau-brasil espalhavam sombras sarapintadas por córregos que rumejavam entre as margens. As aves cantavam em ninhos escondidos e o ar era perfumado pelo odor de flores. Os deuses de Winterfell habitavam um tipo diferente de bosque. Era um lugar escuro e primordial, 3 acres de floresta antiga, intocada ao longo de 10.000 anos, enquanto o castelo se levantava a toda sua volta. Cheirava a terra úmida e decomposição. Ali não crescia o pau-brasil. Aquele era um bosque de obstinada árvores sentinelas, revestida de agulha cinza esverdeada de poderosos carvalhos, de árvores de pau-ferro tão velhas quanto o próprio reino. Ali, espessos troncos negros enroscavam-se uns nos outros, enquanto galhos retorcidos desciam um denso dosel elevado de raízes deformadas batalhavam sobre o solo. Aquele era um lugar de profundo silêncio e sombras meditativas, e os deuses que ali viviam não tinham nomes. Mas ela sabia que naquela noite encontraria ali seu marido. Sempre que ele tirava a vida de um homem, procurava depois o sossego do bosque sagrado. Caitlin fora ungida com 7 olhos e recebera o nome no arco-íris de luz que enchia o septo de Corre-Rios. Pertencia à fé, tal qual o pai e o avô e o pai antes dele. Seus deuses possuíam nomes, e seus rostos eram-lhe tão familiar como o de seus pais. O serviço religioso era um septão com um turíbulo, o cheiro de incenso, um cristal de 7 lados animado com luzes, vozes erguidas em canto. Os Tully mantinham um bosque sagrado, como todas as grandes casas, mas era apenas um lugar para passear, ler ou ficar deitado ao sol. A prece pertencia ao septo. Para ela, Ned tinha construído um pequeno septo onde podia cantar as 7 faces de Deus. Mas o sangue dos primeiros homens ainda corria na veia dos Starks. E seus deuses eram os antigos, os deuses sem nome nem rosto, da mata verde que partilhavam com os filhos desaparecidos da floresta. No centro do bosque, o antigo represeiro reinava pensativo sobre uma pequena lagoa onde as águas eram negras e frias. Ned chamava-lhe a árvore coração. A casca do represeiro era branca como osso, e suas folhas vermelha como 1000 mãos manchadas de sangue. Um rosto tinha sido esculpido no tronco da grande árvore, e traços compridos e melancólicos, com os olhos profundos e escavados, vermelho de seiva seca e estranhamente vigilantes. Aqueles olhos eram velhos, mais velhos do que o Winterfell. Se as lendas eram verdadeiras, tinha visto Brandon, o construtor, assentar a primeira pedra. Tinham visto a muralha de granito do castelo crescer à sua volta. Dizia-se que os filhos da floresta tinham esculpido o rosto nas árvores durante o século da alvorada, antes da chegada dos primeiros homens, vindo do Mar Estreito. No sul, os últimos represeiros tinham sido derrubados ou queimados havia 1000 anos, exceto na Ilha das Caras, onde os Homens Verdes mantinham sua vigilância silenciosa e as coisas eram diferentes. Aqui, cada castelo possuía seu bosque sagrado, e cada bosque sagrado tinha sua árvore coração, e cada árvore coração, seu rosto. Caitlin encontrou o marido sobre o represeiro, sentado numa pedra coberta de musgo. Tinha gelo, a espada pousada sobre a coxa e limpava-lhe a lâmina naquela água, negra como a noite. 1000 anos de humus jazia numa grossa camada de solo do bosque sagrado, engolindo o som dos pés da mulher. Mas os olhos vermelhos do represeiro pareciam segui-la enquanto se aproximava. Ned, ela chamou com suavidade. Ele ergueu a cabeça para olhá-la. Caitlin, disse. Sua voz era distante e formal. Onde estão as crianças? Ele sempre lhe perguntava aquilo. Na cozinha, discutindo nomes para as crias de lobo. Ela estendeu o manto sobre o chão da floresta e sentou-se junto à lagoa, de costas voltada para o represeiro. Podia sentir os olhos a observá-la, mas fez o melhor que pôde para ignorá-los. Arya já está apaixonada, e Sansa enfeitiçada e apiedada, mas Rickon não está muito seguro. Tem medo? Ned perguntou. Um pouco, admitiu ela. Só tem 3 anos. Ned franziu as sobrancelhas. Ele tende a aprender a enfrentar seus medos. Não terá 3 anos para sempre. E o inverno está chegando. Sim, concordou Caitlin. As palavras provocaram-lhe um arrepio, como sempre. O lema dos Starks. Todas as casas nobres tinham o seu. Lemas de família. Pedras de toque, espécies de oração, que alardavam honra e glória, prometiam lealdade e verdade, juravam fé e coragem. Todas, menos dos Starks. O inverno está chegando. Refletiu sobre como aqueles nortenhos eram um povo estranho, e já não era a primeira vez que o fazia. O homem morreu bem, posso lhe assegurar, disse Ned. Tinha na mão um bocado de couro oleado, no qual deslizava com leveza a espada enquanto falava.
pulindo o metal até soltar um brilho escuro. Fiquei contente por Bran. Teria ficado orgulhosa dele. Estou sempre orgulhosa de Bran. Caitlyn respondeu, observando a espada enquanto ele a esfregava. Conseguia ver as ondulações profundas do aço, onde o metal fora dobrado sobre si mesmo 100 vezes durante a forja. Caitlyn não sentia qualquer amor por espadas, mas não podia negar que gelo possuía sua beleza. Fora forjada em Valíria, antes da destruição ter caído sobre a antiga cidade franca, quando os ferreiros trabalhavam seus metais tanto com feitiço quanto com martelo. Tinha já 400 anos e era tão afiada como o dia em que fora forjada. O nome que ostentava era mais antigo, um legado da Era dos Heróis, quando os Starks eram reis do norte. Foi o quarto este ano, disse Ned sombriamente. O pobre homem estava meio louco. Algo lhe incutia um medo tão profundo que minhas palavras não alcançavam. Suspirou. Bem, escreveu-me dizendo que a força da Patrulha da Noite já não tem 1000 homens. Não são só deserções. Tem perdido homens também na patrulha. São os selvagens? Ela perguntou. Quem mais poderia ser? Ned ergueu gelo e observou o aço frio ao longo de todo seu comprimento. E só vai piorar. Pode chegar o dia que eu não tenha escolha a não ser reunir os vassalos e marchar para o norte, a fim de lidar de uma vez por todas com esse rei pra lá da muralha. Pra lá da muralha? A ideia fez Caitlyn estremecer. Ned viu o terror no seu rosto. Mace Rider, não é nada que devemos temer. Há coisas mais sombrias pra lá da muralha. Ela olhou de relance a árvore coração, as costas, o tronco claro e os olhos vermelhos, observando, escutando, pensando seus longos e lentos pensamentos. O sorriso dele era gentil. Você acredita demais nas histórias da velha ama. Os outros estão tão mortos quanto os filhos da floresta, desaparecida há 8.000 anos. Mace Luwin lhe diria que nunca sequer chegaram a estar vivos. Nenhum homem vivo sequer viu um. Até hoje de manhã, nenhum homem vivo tinha visto um lobo gigante, recordou Caitlyn. Já deveria saber que não se pode discutir com uma Tully. Ele disse com um sorriso triste e devolveu o gelo à sua bainha. Não veio aqui para me contar histórias de Ninar. Sei bem que não gosta deste lugar. Qual o problema, minha senhora? Caitlyn tomou nas suas as mãos do marido. Hoje chegaram dolorosas notícias, meu senhor. Não quis incomodá-la até ser purificado. Não havia maneira de suavizar o golpe, e ela o disse sem rodeios. Lamento tanto, meu amor. Jon Arryn está morto. Os olhos dele encontraram os dela, e Caitlyn viu como lhe custou, como sabia que custaria. Na juventude, Ned fora acolhido no ninho da águia, e Lord Arryn, que não tinha filhos seus, tornava-se um segundo pai para ele, e para o seu outro protegido, Robert Baratheon. Quando o rei Aerys II Targaryen, o louco, exigira suas cabeças. O senhor do ninho da águia erguera em revolta os seus estandartes da lua e do falcão, em vez de entregar aqueles que jurara proteger. E um dia, há 15 anos, seu segundo pai tinha se transformado também num irmão, quando ele e Ned se juntaram no septo de Correhill para desposar 2 irmãs, as filhas de Lord Hoster Tully. Jon, Ned disse, esta notícia é segura? Trazia o selo do rei, e a carta foi escrita na caligrafia do próprio Robert. Guardei-a para você. Diz que Lord Arryn partiu depressa. Nem Maester Pyle pôde fazer qualquer coisa, mas deu-lhe leite de papoula, para que Jon não ficasse muito tempo de sofrimento. Isso foi uma pequena misericórdia, suponho. Ele disse, Caitlyn via o pesar em seu rosto. Mas mesmo neste momento, seu primeiro pensamento era dedicado a ela. E sua irmã, disse Ned. E o filho de Jon? Que notícias há deles? A mensagem dizia apenas que estavam bem e que tinham regressado ao ninho da águia. Ela respondeu. Eu preferiria que tivesse ido para Correhill. O ninho da águia é um lugar alto e solitário, e sempre foi um lugar de Jon, não deles. A memória de Lord Jon assombrará cada pedra. Conheço minha irmã. Ela precisa de conforto da família e dos amigos ao seu redor. Seu tio espera no vale, não é verdade? Ouviu dizer que Jon o nomeou cavaleiro do portão. Caitlyn assentiu com a cabeça. Bryden fará por ela e pelo garoto o que puder. E algum conforto mesmo assim. Vai encontrá-la, Ned tentou animá-la. Leve as crianças. Enche aqueles salões de ruídos, gritos e risos. Aquele garoto precisa de outras crianças à sua volta. E Lysa não deve ficar só na sua dor. Gostaria de poder fazer isso, disse Caitlyn. A carta trazia outra notícia. O rei viaja para Winterfell, à sua procura. Ned precisou de um momento para perceber o significado daquelas palavras, mas quando as compreendeu, a escuridão abandonou seus olhos. Robert, vem pra cá. Quando ela sentiu, um sorriso abriu-se em seu rosto. Caitlyn desejou poder compartilhar da alegria do marido, mas ouvira o que se dizia pelos pátios. Um lobo gigante morto na neve, com um chifre partido na garganta. O terror retorcia-se em seu interior como uma serpente, mas forçou-se a sorrir para aquele homem que amava, aquele homem que não punha fé alguma nos sinais. Sabia que te agradaria, disse. Deveríamos enviar uma mensagem ao seu irmão, na muralha. Sim, claro, ele concordou. Ben vai querer estar aqui. Direi a Maester Luwin
para enviar sua ave mais rápida. Ned ergueu-se e ajudou a esposa a se levantar. Demônios, quantos anos já se passaram? E não nos dá mais notícias do que estas. A mensagem dizia quantos homens traz na comitiva? Penso que 100 cavaleiros, pelo menos, com todos os seus servidores. E vez e meia esse número de cavaleiros livres. Cersei e as crianças viajam com eles. Robert virá um passo moderado por causa delas, disse Ned. Ainda bem, teremos mais tempo para nos preparar. Os irmãos da rainha também vêm na comitiva, ela completou. Ao ouvir aquilo, Ned fez careta. Catelyn sabia que pouca simpatia havia entre ele e a família da rainha. Os Lannister do Rochedo Castle aderiram tardiamente à causa de Robert, quando a vitória era praticamente certa, e ele nunca os perdoara por isso. Bem, se o preço a pagar pela companhia de Robert é uma infestação de Lannister, que seja. Parece que Robert traz metade da corte. Onde o rei vai, o reino segue, ela respondeu. Será bom ver as crianças. O mais novo ainda mamava no peito da Lannister na última vez que vi. Agora deve ter o quê? 5 anos? O príncipe Tommen tem 7 anos, a mesma idade de Bran. Por favor, Ned, controle a língua. Lannister é nossa rainha, e dizem que seu orgulho cresce a cada ano que passa. Ned apertou-lhe a mão. Terá de haver um banquete, bem organizado, com cantores, e Robert vai querer caçar. Enviarei Jory para o sul com uma guarda de honra ao seu encontro, a fim de escoltá-lo no caminho até aqui para a Estrada do Rei. Deuses, como iremos alimentar a todos? Maldito seja o homem. Maldito seja o seu real couro.